Todos, que Jesus nos possa abençoar e proteger. No mês de abril passado, o mês de abril passado e o mês próximo de junho, trazem duas datas importantes para a história do Espiritismo. Foi em abril que Chico Xavier nasceu e foi em junho que ele desencarnou. Chico nasceu em 1910 e desencarnou 92 anos depois, após uma laboriosa vida dedicada à divulgação, à disseminação da doutrina espírita no Brasil e, como nós sabemos, de resto, no mundo todo. Chico Xavier, muitos de nós, se não todos, sabemos que teve uma vida difícil no tocante ao aspecto físico, à saúde física. Ele se tornou órfão aos 5 anos e a sua mãe, Maria João de Deus, era um espírito bastante iluminado e, por sinal, deixou psicografado um livro muito bonito, chamado Cartas de uma Morta. Mas assim que a mãe de Chico desencarnou, ele passou a ficar sob a guarda de uma madrinha. O pai de Chico recorreu a essa madrinha e a história, narrada fartamente nas obras da história do Espiritismo, nas obras que contam a história de Chico, dizem que ele sofreu muitas sevícias. Essa madrinha judiava muito de Chico, contam-se histórias, ele próprio contava, ela, aparentemente muito má, enfiava garfos na virilha dele. Havia àquele tempo, não sei se isso ainda existe, uma simpatia segundo a qual as feridas de uma criança ficavam amenizadas, se não saradas, curadas, se uma outra criança as lambesse. E Chico Xavier, durante muito tempo, lambia as feridas do filho da madrinha. Uma vida difícil. Mas não demorou muito, o pai se casou novamente, e aí então Chico teve um verdadeiro anjo guardião na sua vida, que foi a dona Cidália, cuja história é muito bonita. Passou a ser protetora do Chico, inclusive o incentivava a manter contato com a sua mãe, já desencarnada. Chico trabalhou profissionalmente por 35 longos anos, era funcionário público do estado de Minas Gerais, e teve um mandato mediúnico de 70 anos, de 32, quando ele publicou o primeiro livro, até 2002, quando ele desencarnou. Chico começou em Pedro Leopoldo, todos nós conhecemos essa história, e depois, alguns anos depois, ele foi para Uberaba. Começou no Centro Espírita como um espírita cristão, depois passou para o grupo que ele fundou. Nós aqui do ELAR tivemos o privilégio de conhecer o Comunhão Espírita e ELAR. Nós fazíamos, naquele tempo, nos anos 60, algumas excursões, e nós chegamos a conhecer esse centro, Comunhão Espírita Cristã, onde Chico labutou por longos anos. Em 75, ele deixou esse centro, por uma questão até muito interessante, não vale a pena, talvez valha, mas não é o caso de contar agora, e passou para o centro que ele fundou, o chamado Grupo Espírita da Prece. E como todos sabemos, Chico Xavier tornou-se a maior expressão no país e no mundo, no tocante ao serviço mediúnico em prol da disseminação da doutrina espírita. E não foi uma vida fácil. Imaginemos que 70 anos de vida dedicada à mediunidade, de um ser que vive em comunhão com as duas esferas, entre os encarnados e desencarnados, não tem vida fácil. Sabem disso os médiuns e sabemos nós que, não obstante não sejamos médiuns, conhecemos as histórias deles todos. É uma vida muito difícil, sobretudo pela coerência que um médium de escola, um médium como Chico Xavier, tinha que manter e manteve. Muita coerência, muita responsabilidade, fugindo dos problemas, dos percalços, das dificuldades, das intrigas, de tudo mais decorrentes da vida de um médium, das vicissitudes muito naturais. Eu lembro que o Eliseu Rigonati, que nós conhecemos aqui no ELAR, inclusive, ele contava histórias muito interessantes, médium que ele foi, das vicissitudes, das dificuldades, dos percalços pelos quais ele passou na condição de médium. Lembro, inclusive, uma história narrada por irmão X, no livro Estante da Vida, em que, nessa história, psicografada pelo Chico, ele conta a história de um sujeito, de uma pessoa que tinha tido uma vida muito desacisada, uma vida muito maluca, e ao desencarnar pedia aos espíritos protetores que pudesse retornar na condição de uma pessoa sofrida, uma pessoa que pudesse expurgar, que pudesse, enfim, se render ao aprendizado que ele queria, e então pediu
cegueira, deficiências físicas, pediu câncer, e os espíritos, analisando a ficha dele, falou, nada disso. Quem conta isso é Irmão X, o livro Santo da Vida. Você não vai ter nada disso, você vai nascer simplesmente como médium. E durante longos anos você vai morejar na doutrina espírita, trabalhando como médium, assistindo, cuidando, aparando uma casa e os seus assistidos. Interessante que esse sujeito se reencarnou, tornou-se médium, e alguns poucos anos depois, nem meia dúzia de anos, ele abandonou a doutrina porque não suportou as chamadas vicissitudes, os encargos decorrentes da vida que deve ter um médium honesto, dedicado, um verdadeiro médium espírita. Eu me lembro, por exemplo, do médium Edson Queiroz. Quantos de nós aqui presentes não conhecemos ou não vimos falar sobre esse médium, Edson Queiroz? Ele recebia o Dr. Fritz. Esse homem percorreu o Brasil e o exterior, em muitos países da Europa, com trabalhos de cura. Ele esteve, inclusive, em Rio Preto. Eu tive a ocasião, com o Divaldo, de conhecer uma família assistida por ele, mas ele teve uma vida muito complicada, a ponto de... Ele era médico, conceituado como médico e conceituado como médium, mas rendeu-se à vida, às cobranças, aos desafios da vida, e acabou sendo assassinado. Vejam como é difícil a vida de uma pessoa que durante 70 anos atua como médium coerente, sério, honesto, dedicado, fiel aos ensinamentos da doutrina. Chico Xavier publicou mais de 450 obras espíritas, mais de 450 livros. Conta-se, segundo as editoras, conta-se que ele vendeu quase 50 milhões de cópias. É uma coisa maluquíssima. O primeiro livro que Chico psicografou era uma criança, tinha 22 anos, chama-se Parnaso de Além Túmulo. Um livro extraordinário que, à época, suscitou um rebuliço no país, no meio acadêmico, nas esferas voltadas para a literatura. Eu conheci, nesse rebuliço todo, nesse frisson causado no país, eu conheço um pesquisador da Unicamp, um professor da Unicamp, cuja dissertação de mestrado, a de doutorado mais adiante também, mas a de mestrado, tinha esse título intrigante: A Poesia Transcendente de Parnaso de Além Túmulo. Ele defendeu essa dissertação de mestrado na Unicamp no ano de 2008, para se ter ideia do alcance, da projeção, do êxito que teve essa obra no meio acadêmico, inclusive universitário. Quando a gente fala sobre Chico Xavier, nós podemos tecer referência de toda a natureza. Chico escreveu obras doutrinárias, ligadas eminentemente ao aspecto doutrinário da doutrina espírita, ao aspecto filosófico e também ao aspecto científico. O curioso é que, durante sua vida, nesses 70 anos, as obras que mais chamaram a atenção do público, especialmente o público neófito, iniciante, e mesmo o público não espírita, foram as obras dedicadas às notícias das pessoas desencarnadas. Quanta gente, que imensidão de pessoas que conheceram, que chegaram à doutrina espírita por meio desses livros, onde Chico contava a história de espíritos que retornavam, que chegavam de volta ao mundo espiritual, sobretudo de jovens. Mas também chamaram muita atenção das pessoas, no Brasil e no mundo, os romances que Chico psicografou, lindíssimos, verdadeiras obras-primas. Obras clássicas, por exemplo, na literatura, como Paulo Estevão, talvez o mais lindo, o mais notório, o mais instigante, o mais intrigante, o mais rico livro romanceado, escrito por Chico, psicografado por ele, quando ele tinha apenas pouco mais de 30 anos, foi Paulo Estevão. Nesse livro, quem não leu, e eu creio que muitos de nós aqui já o lemos, e até mais de uma vez, nesse livro, Chico, por meio do Espírito de Emmanuel, conta a história do espiritismo primitivo, especialmente nas primeiras décadas, logo após a partida de Jesus. E depois vieram outros romances, são dezenas deles. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Já no campo doutrinário, Chico escreveu livros extraordinários, livros que, infelizmente, muitos deles nós não conhecemos. Mas eu me lembro, por exemplo, de um conjunto de obras escritas especialmente, pelo Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico, formando esse quarteto: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. São 4 obras doutrinárias de excelente qualidade, obras que os espíritas utilizamos nas visitas a doentes, nos estudos, nos núcleos, enfim, obras interessantíssimas. André Luiz, ainda nesse campo doutrinário, escreveu mais de 20 livros. Um deles, o chamado best-seller de André Luiz,
chamado Nosso Lar, que rendeu matéria para teatro, para cinema, foi o livro Nosso Lar, que, aliás, empresta o nome para essa casa, né? Só desse livro, o Chico vendeu, as editoras que o imprimiram, venderam mais de 2 milhões de exemplares. E no tocante ao aspecto, ao caráter científico, André Luiz, em especial, escreveu livros notáveis, livros que avançam a ideia científica, que às vezes ainda está um pouco distante do conhecimento atual, como, por exemplo, o Mecanismo da Mediunidade, Revolução em Dois Mundos, um livro onde a física campeia de forma notável. Emmanuel escreveu um outro livro, chamado A Caminho da Luz, contando uma história extraordinária do ponto de vista... Obrigado. Do ponto de vista da ocupação do nosso planeta. Eu incluí aqui algumas obras escritas por André Luiz. Aqui, se não me engano, eu enumerei aqui 17 obras, dessas de cunho doutrinário e filosófico e científico. Nosso Lar é o primeiro deles, Mensageiro, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação. São livros lindíssimos, desses que a gente lê e fica tentado a reler outras tantas vezes. Nos Domínios da Mediunidade, um livro interessantíssimo, Ação e Reação. Eu confesso que esse foi o primeiro livro que eu li, como espírita, que passei a ser ledor, estudante. Ação e Reação. Comecei bem lá para o meio, equivocadamente. Evolução em Dois Mundos, um livro dificílimo. Mecanismo da Mediunidade, Conduta Espírita, já agora elaborando pelo aspecto doutrinário, pelo aspecto filosófico, Sexto Destino, Desobsessão, e A Vida Continua, que rendeu novela e tudo mais. Sinal Verde, outro livro extraordinário. Mas, a respeito de Chico, contam-se histórias extraordinárias. E se nós não quiséssemos, se nós não estivéssemos preocupados em poupá-los do tempo, a gente podia contar outras tantas, mas eu selecionei aqui algumas poucas para se lembrar quem é que foi essa criatura. O Chico, quando tinha 4 anos de idade, protagonizou uma cena interessantíssima contada nas histórias dos livros dedicados à sua vida. Os pais dele, os pais de Chico, tinham ido visitar uma família cuja senhora, a mulher da casa, havia sofrido um aborto. Então o pai do Chico e a mãe do Chico voltavam para casa falando sobre o episódio, sobre aquela situação da mãe sofrida, que havia perdido o filhinho, que tinha sido abortado, e os pais teciam comentários aparentemente equivocados. Então Chico, com 4 anos, chama a atenção do pai, dizendo que o comentário deles não eram pertinentes, que o que tinha havido e que levou à situação de aborto foi uma má implantação do óvulo. O óvulo havia sido fecundado, e, em vez de juntar-se à parede do útero, como é natural, houve uma implantação inadequada do óvulo, fora do útero, de maneira que a criança, o Chico falando isso com 4 anos, de maneira que a criança, o bebê, adquiriu uma posição ectópica. Ectópica é uma posição de quando a criança, eu não sou da área, não entendo, mas quando a criança tem uma formação fora do local do útero, do local ideal, e geralmente isso leva a mãe a praticar o aborto. Interessante que essa história, quando Ramiro Gama conta, por exemplo, que o pai ouviu o Chico falando aquilo sobre posição ectópica, implantação equivocada, inadequada do óvulo, depois do espermatozoide ter fecundado o óvulo, o pai olhou para o garoto e falou assim para a mãe: mulher do céu, nós trocamos a criança. Esse menino é nosso filho, o filho ficou lá. A mãe falou: não trocou não, que eu já troquei a roupinha dele. Não, ele tinha uma camisa listrada. Não, eu já troquei, é o nosso filho, sim. De tão equivocado que ele ficou com o filho falando com 4 anos. Claro que não era Chico quem falava, né? Era um espírito que falava por ele. Agora, Chico não era totalmente perfeito, era corintiano. Gostava de falar. Nós tivemos chance, aqui pelo Ielar, de visitar, por algumas vezes, depois pelo Lobato também, visitá-lo algumas vezes em Uberaba. Era daqueles corintianos bem mineiro. E dizia ele, os que o conheceram na intimidade, eu não tive esse privilégio, que ele gostava muito de músicas clássicas, em especial na música popular brasileira, de Roberto Carlos. Eu lembro que essa alma bondosa e caridosa, eu tive o privilégio de apertar-lhe a mão e abraçá-lo, eu e Maria, e os grupos do Ielar, do Lobato,
aquela alma caridosa, eu me lembro que eu tive esse privilégio de ganhar um pito dele. Eu já me referi a isso aqui, certa feita. Uma das vezes que nós o visitamos, nos anos 60, aqui pelo Ielar, eu me lembro que eu o provoquei, perguntei para o Chico, sobre uma questão que estava muito em voga, dos primórdios, dos chamados bebê de proveta, que estavam no início dos estudos, das pesquisas. Bebê de proveta, um bebê que seria gerado num tubo de vidro. E eu comecei a perguntar para o Chico, então o Chico começou a explicar para mim, para mais alguns colegas do Ielar, que eu não lembro mais quem eram, talvez uns 4 ou 5, mas o Chico falava muito baixinho. E tinha um grupo de jovens, a uns 30 metros, nesse centro espírita, Comunhão Espírita Cristã, lá no fundo do salão, falando muito alto. Esse barulho é meu? Saiu, né? Mas não faz falta. Vai fazer falta. Não, eu estou com o meu aqui, eu acompanho. E eu, então, atento à fala do Chico, falando sobre aquele fenômeno científico que viria a explodir nas décadas seguintes, o bebê de proveta, e eu, então, fiquei indignado com aquele bando de moleque conversando muito alto. Eu simplesmente, ao lado do Chico, falei, gente. Eu falava, calma, fala mais baixo aí. O Chico me passou um pito, falou assim, meu filho, não faça isso, deixe-os à vontade, se não tem interesse, não será você instigá-los a isso, conversemos nós, vamos abandonar essa ideia. Que coisa, né? Eu achei que eu estava, meu Deus, tá bom, tá certo. Aliás, eu sou rei nessa coisa de ganhar pito, porque eu me lembro que, com relação ao Divaldo, aqui, nesse salão, aqui mesmo, tinha uma mesa aqui, isso nos anos 60 e tanto, Ricardo. Nesse salão, Divaldo tinha vindo fazer uma palestra, e era um domingo de manhã, ele veio despedir da mocidade, que estava reunida aqui, e apressadíssimo, porque ele tinha um voo para pegar para São Paulo, Divaldo, uma mesa posta com um pouco de alimento, porque ele mal comeu. E eu, então, sobre o mesmo tema, falei, Divaldo, um segundinho, por favor, um minutinho. Eu falei para ele já saindo aqui para sair para pegar o carro, que o levaria até o aeroporto. Um minutinho, Divaldo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão do bebê de proveta. Ele falou assim, você é muito ingênuo. Mas por quê? Você acha que eu vou tratar de um tema tão complexo, tão difícil, de natureza científica, tão apurada, num minuto? Mas que sujeito miserável, pensei, né? E foi embora. E foi embora, não deu atenção, não. Mais adiante, já no Lobato, quando o Lobato fez 50 anos, isso em 86, eu escrevi uma carta para ele, eu não tinha intimidade com ele ainda, embora nós já visitávamos ele nas cercanias por meio do Ielar. Eu escrevi uma carta para ele convidando-o para vir ao Lobato fazer uma palestra no seminário, em comemoração aos 50 anos. Então eu, ingenuamente, na carta, naquele tempo se escreviam cartas, eu disse assim para ele, Divaldo, o senhor, por favor, poderia vir a Rio Preto, faria uma palestra no sábado à noite, e depois, no domingo, o senhor faria um seminário para nós. Ele me respondeu uma carta, me passando um pito. Falei assim, rapaz, você acha que eu tenho energia para isso? Vou fazer uma palestra no sábado à noite, depois num dia inteiro, no domingo. Eu não... Mas me chamou a atenção. Eu não tive dúvida, ignorante que sou, escrevi de volta. Eu falei assim, olha, eu esperava do senhor mais compreensão. De fato, eu fui muito ingênuo, mas eu esperava que o senhor fosse mais compreensivo comigo. E ele certamente fez isso para me provocar mesmo. E aí brincamos, ele veio, acabou vindo, fez a palestra no sábado à noite, fez no Monsenhor Gonçalves, no salão, e fez uma palestra onde ele falou do Saibaba. Não sei se o Ricardo, o pessoal se lembra dessa palestra, seminário o dia inteiro. E o interessante é que quando ele chegou no Lobato, no dia da conferência, eu sou um jeito tão ignorante que no sábado à noite, quando ele veio fazer a palestra, eu falei, eu não vou cumprimentá-lo. Veja, hoje é uma pessoa íntima nossa, um privilégio que eu e Maria temos, ele se hospeda na nossa casa há 30 anos, mas eu sou tão ignorante que eu falei assim, eu não vou conversar com esse baiano. Ele veio e fez a palestra no Monsenhor Gonçalves, eu não fui cumprimentá-lo. Acabou a palestra, eu fui para casa. No domingo cedo, haveria o seminário, que, por sinal, eu iria apresentá-lo e tal. Mas quando o Divaldo chegou, eu não tinha chegado ainda, eu e Maria não tínhamos chegado. Quando o Divaldo chegou ao centro, no portão, ele perguntou para alguém que estava ao lado, gente, por favor, me chame o Eurípides, que seria eu. Esse rapaz, essa pessoa, que eu não me lembro mais quem é, saiu à minha caça, foi lá para o fundo, e veio com o Eurípides, mas era outro Eurípides. Nós tínhamos naquela ocasião 2 Eurípides no Lobato. Quando o Divaldo olhou, eu falei, não, mas não é esse o Eurípides. O miserável nunca tinha me visto. Não é esse o Eurípides, é outro. Aí, o senhor está falando, aí foi quando eu vim, nos abraçamos e... Vê, eu sou rei de tomar pito. Esse foi o pito dele. Mas Chico Xavier,
Tem algumas histórias curiosas, como, por exemplo, essa da visita que ele recebeu, já agora, quase no final da vida, de um jornalista carioca. O jornalista, que não era espírita, veio fazer uma entrevista com ele. O jornalista, então, apanhou um avião, desceu em Uberaba, de Uberaba foi até a casa de Chico, aquela casinha mínima. Quem a conheceu, quem conviveu com ele, conta isso. Era uma casa muito simples, muito humilde, de pertenças, de imóveis muito rústicos, muito singelos. E o jornalista foi conduzido pelo Eurípides, que é sobrinho do Chico, pela cozinha, para terem acesso ao quarto onde Chico já estava deitado, acamado, já com muita dor, com problema da angina, da catarata. E o jornalista, quando entrou, ele conta na sua crônica, que ao entrar pela cozinha, ele teve um primeiro impacto. Uma cozinha singelíssima, ele conta, uns utensílios gastos, um fogão d'água de 4 bocas, maleitoso, ele fala, uma batedeira. É batedeira que chama? Não, de pendura as panelas, como chama aquilo? Oi? Bateria, uma bateria, toda mal arrumada, umas panelas encardidas. O jornalista vendo aquilo, e tinha uma mesa de cozinha, e um dos pés da mesa de 4 pés, um dos pés era manco, tinha um tijolo apoiando. Falei, gente, o que é isso? A expressão da doutrina espírita, com mais de 400 obras publicadas, eu imaginava que esse sujeito tivesse uma casa minimamente digna, e num canto da cozinha tinha um guarda-comida que só eu sei o que é, né? Aquelas telas verdes, você lembra, Mário, disso? Aquelas telas verdes, um guarda-comida e livro dentro do guarda-comida. A mesa de 3 pés com uma manca, livro em cima da mesa, com a toalha desbotada, rustida. E aí o Eurípides o convidou, passou para a sala. Na sala, quando ele entrou na sala, ele ficou mais perplexo, porque viu um sofá rustido, coberto por um lençol pruído, em cima do lençol livros, e do lado do sofá, um tager. Aí ninguém sabe. Tager não sabe, tager é demais. Tager é uma espécie de uma prateleira, que hoje não sei como é que chamaria, onde se punham louças, copos, uma espécie de uma cristaleira, exatamente. Em cima dela, livros. O sujeito olhando aquilo tudo, meu Deus, e entra no quarto. Quando ele entra no quarto, vê o Chico numa caminha, e eu tive o privilégio de ver numa foto, alguns livros de história, uma caminha muito rústica, uma cadeirinha no canto da mesa, uma cadeirinha na cabeceira da cama, com uma maquininha. Aquelas maquininhas, eu conheci essa maquininha Letera 22, maquininha de datilografar. E uma cômoda no quarto, sobre a cômoda, livros. E aquilo tudo muito singelo, muito simples, e tão poucas. Então o jornalista, a primeira coisa que falou para o Chico, falou, Chico do céu, o senhor me perdoe, eu não o conheço, nem o senhor a mim, mas eu estou perplexo pelo que vejo. O Chico falou, por quê? Chico, cadê seus bens? Onde estão seus bens? O Chico falou assim para ele, ué, onde estão os seus? O Chico falou para o moço, para o jornalista, onde estão os seus? Aí o jornalista falou assim, Chico, ora, Chico, tenha paciência, eu estou vindo do Rio de Janeiro, eu estou de passagem por Uberaba, peguei um vou ficar aqui pouco tempo, estou meramente de passagem por Uberaba. Aí o Chico falou assim, então, meu filho, eu também estou de passagem, não tem por que ter bens, não é demais? Ele era tão despojado, que dessas vezes que nós o visitávamos por lá, ele tinha eu me lembro bem disso, eu sempre lembro disso, ele tinha um blazer, xadrez, que não combinava nada com a roupa dele. O blazer tinha uma mancha de café na lapela, que não, toda vez que ele tirava, ele estava com aquele blazer, aquela mancha de café naquela lapela. Ele era despojado. O que lhe interessava, efetivamente, era a vivência e a divulgação, a vulgarização da doutrina espírita. Os adornos, e tudo mais era secundário na vida dele. Eu me lembro, inclusive, que Chico esteve em Rio Preto. Eu liguei para o Ricardo tempos atrás para checar essa data. O Ricardo me lembrou, ele veio, eu não me lembrava a data. Ele esteve aqui, aquele tempo tinha a casa do vovô aqui, em 1971. Eu acho que ele veio receber uma comenda da prefeitura, da Câmara, acho que foi cidadão riopretense, e ele veio Elar, fez uma palestra muito rapidamente, me lembro desse dia, em 71. Foi um prêmio tê-lo visto aqui. E também me lembro que Chico Xavier protagonizou uma apresentação, uma passagem pela TV brasileira das mais notáveis e extraordinárias. Muitos de nós aqui certamente vai se lembrar. Foi o chamado Pinga Fogo. Esse Pinga Fogo foi também em 71. Por sinal, ocorreram 2 apresentações, uma no meio do ano e outra no Natal. Foi uma apresentação tão
tão extraordinária que até hoje as pessoas que assistiram ao programa, não se esquecem, mesmo os não espíritas, haviam personalidades de natureza e níveis e conhecimento e estrutura e cultura diferentes na mesa que havia de questioná-lo e que o questionaram. Foi uma coisa extraordinária. Contam os estudiosos que talvez tenha sido uma das audiências mais extraordinárias em toda a história da TV brasileira, considerada a proporcionalidade da população à época e o número de TVs, de aparelhos ligados no programa. Foi uma coisa extraordinária. Esse foi Chico Xavier, foi essa criatura que nós aprendemos a admirar e conhecer. E venceu a tarefa dele, o mediunato, venceu o compromisso dele. O que mais me intriga, e para encerrar nisso tudo, é que existem entre nós pessoas que, a despeito de estarem bem intencionadas, acreditam que Chico se comunica aqui, se comunica acolá, e como se ele tivesse essa obrigação, esse dever, esse papel, essa necessidade. Então, conta-se que Chico Xavier se comunicou aqui por um médium na cidadezinha aqui vizinha, se comunicou por outro. Intrigantemente, que ele vem trazendo notícias acerca dos finais, dos fins dos tempos, com datas programadas para uma revolução, por alguns cataclismos na esfera terrestre. É inadmissível pensar um negócio desse. Aliás, falavam-se de Kardec, falam-se de Chico Xavier, falam-se, o que é uma bobagem imensa. Nós espíritas, os espíritas que nos habituamos a estudar, a ler, que nos habituamos a conferir os princípios da doutrina, não podemos, não devemos dar guarida para isso. Eu recebo mensagens de pessoas, amigos, espíritas, não espíritas, dizendo, olha, cheque isso sobre Chico, sobre... Eu me lembro de uma passagem, para ver como nós espíritas somos ingênuos, de um centro espírita na Bahia, em Salvador, nos anos 50, segundo os jornais, a imprensa, Jesus Cristo estaria se comunicando lá, nesse centro. É uma maluquice, sem precedentes, né? Jesus Cristo, não por qualquer outra razão, não tem propósito, não tem cabimento. Nós tivemos um funcionário, vigia nosso, ele falava assim, não tem Artura. Jesus Cristo? Ele falava assim, não tem Artura, porque isso não tem conteúdo. Ele falava assim, isso não tem Artura, porque não tem conteúdo. Não era conteúdo. Não tem cabimento Jesus Cristo se manifestar como se ele tivesse que acrescentar alguma coisa por ele próprio. Ele cansou de falar isso, que nos enviaria o chamado Consolador Primitivo, na figura da própria, o Consolador Primitivo, o Consolador Espírita, o Consolador, que no nosso entendimento é o próprio ensinamento da doutrina espírita e a própria ciência de modo geral, com essas criaturas extraordinárias que vêm para mudar e revolucionar o mundo, mas pela força da instrução, da educação, do conhecimento, e esse Espírito de Jesus estava se comunicando. Então, o Peixotinho, que foi e é um grande médium baiano, ficou sabendo e falou, não é possível, eu vou a esse centro conhecer Jesus, então. E enfrentou uma fila longa, porque o centro tinha uma fila quilométrica, porque todo mundo queria falar com Jesus. E quando chegou a vez dele, desse médium Peixotinho, quando ele chegou em frente ao médium, o médium já incorporando Jesus, Peixotinho falou assim, Senhor Jesus, eu estou muito grato, muito agradecido por essa oportunidade ímpar na minha vida, de falar com o Senhor em pessoa. E eu tinha proposto algumas perguntas, algumas dúvidas que me fustigam há muitos anos, eu não encontro resposta. Então Jesus teria dito para ele, fale, meu filho. Então ele disse, olha, a primeira questão, o Senhor, quando veio à Terra, há uma grande polêmica no meio espírita, uma polêmica extraordinária. Dizem que o Senhor, na verdade, era um agênere, ou seja, o corpo de Jesus não era um corpo como o nosso, físico, com a química, com os elementos físicos próprios da Terra, era um corpo diferenciado, não era um corpo comum, porque, segundo esses adeptos dessa teoria, Jesus tinha uma vibração tal que qualquer corpo que não fosse esse produzido no mundo espiritual, explodiria, implodiria. Então Jesus seria um agênere. As pessoas que não concordam com essa teoria diriam que isso seria uma farsa. E fica essa bobagem, essa discussão, sexo dos anjos, como se costuma dizer, se Jesus era um agênere, ou se ele estava aqui em pessoa mesmo, se ele nasceu de carne e osso, se ele foi efetivamente parido pela mãe. Então,
O Peixotinho perguntou, então eu queria que o senhor me justificasse. Senhor, já que eu estou aqui na sua presença, é uma oportunidade raríssima de a gente saber. Aí o Espírito, que seria o Espírito de Jesus, pensou, Jesus, né? Pensou. Olha, essa é uma questão complexa. E ganhou um pito também. Não vai dar para atender agora você. Passa para outra questão. Aí o Peixotinho, bom, então tá, vou fazer outra questão para o senhor. Outra coisa que nos intriga, não só a doutrina espírita, mas as religiões de modo geral, é a questão dos seus irmãos. Afinal de contas, o senhor tinha efetivamente irmãos ou não tinha? E se os tinha, quem eram os seus irmãos? Aí o Espírito falou, filho, eu não quero discutir sobre isso agora. Não é conveniente. Não era Jesus, não tinha resposta. Então o Peixotinho falou, bom, então deixa eu fazer mais uma pergunta. Aí o Espírito de Jesus falou assim, rapaz, falou para o Peixotinho, você está pensando que eu sou quem? Aí o Peixotinho falou, Jesus Cristo, o Senhor, Filho do Deus vivo? Não, eu sou Jesus. Fui padeiro durante 40 anos aqui, vizinho. Meu nome é Jesus. Eu desencarnei na padaria, muito confuso, sofrido, desnorteado, e vi um centro espírita aqui, recebendo espírita. Eu falei, eu vou lá para esse centro espírita. Quando eu cheguei no centro espírita, perguntaram para mim, qual é seu nome? Eu falei, Jesus. Pronto, todo mundo caiu de joelho, eu estou aqui até hoje. Então você esqueça. Então, essa coisa de a gente dar credulidade, essas notícias segundo das quais Chico está se comunicando aqui e acolá, Kardec renasceu, está reencarnado, isso não faz falta para o movimento e não deve fazer falta para nós. O que faz falta para nós é a aplicação da vida cristã aos modos do que preceitua, do que pede e solicita a doutrina espírita. Gente, muito obrigado e boa noite.